Hey, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans e esse é o Ponto em Comum. E será que nós podemos regenerar membros perdidos? Ah, mas é claro, mas só se você for uma salamandra. Bom, Miguel, de fato esses bichos são experts no assunto. Mas hoje vamos ver como nós poderíamos usar nossa tecnologia para tentar recuperar partes do corpo que foram perdidas. No mundo, existem pessoas que não possuem pelo menos uma perna ou um braço, seja lá qual for o motivo, e algumas delas podem até se acostumar bem a viver assim. Mas não são todas que conseguem e podem ter esse mesmo destino. Por conta do sofrimento, muitos imaginam como seria melhor se nós pudéssemos fazer crescer um membro completo de novo, assim como alguns super-heróis da cultura pop. Mas acontece que não precisamos ir até uma história de ficção científica para encontrar alguém com esse tipo de superpoder. Aqui mesmo nesse planeta temos exemplos de animais que possuem uma grande habilidade de regeneração. Esponjas podem ser picotadas e depois cada pedaço é capaz de dar origem a um indivíduo independente. Planárias podem perder 2/3 do seu corpo e depois podem recuperar tudo de novo. E estrelas do mar conseguem regenerar um braço inteiro. Enquanto que nós podemos nos recuperar completamente de um corte com papel. É um mundo injusto. Mas por que será que alguns animais possuem essa habilidade tão desenvolvida enquanto que outros não? Para ser sincero, não sabemos ao certo, mas temos alguma noção. E para entender isso, vamos começar olhando para um parente nosso relativamente próximo, o axolote, que basicamente é uma salamandra aquática que se parece com um Pokémon. Essa criatura é capaz de perder uma pata e com o tempo regenerar uma nova idêntica à anterior, tão funcional quanto. E isso pode acontecer um número indefinido de vezes. Quando um indivíduo perde uma pata, rapidamente é criada uma camada de células epiteliais que cobre a parte exposta de seu corpo, assim selando a ferida. Mais tarde, o organismo manda para onde será o novo membro células pluripotentes, que em resumo são células indiferenciadas ou com pouquíssimo nível de diferenciação, capazes de dar origem a qualquer ou quase qualquer tipo de célula. Isso gera um blastema, que é como é chamado a massa celular meio indiferenciada formada na região de regeneração. Ou seja, nessa situação temos algo que lembra um embrião cheio de células indiferenciadas desenvolvendo seus membros e outras partes do seu corpo. E depois desse processo funcionando por alguns meses, de repente temos uma patinha novinha em folha. Então, seres humanos precisariam ter esse tipo de mecanismo para terem esse tipo de superpoder. O que nos torna incapazes de atingir isso é que nós começamos o processo de regeneração de membros com o pé esquerdo. Sem trocadilhos. Nosso organismo, logo de início, ao invés de criar uma camada de pele para selar a ferida, ele chuta logo o balde e passa por um processo de cicatrização, que basicamente é uma confusão a nível celular. Tá, mas quer saber de uma coisa? Acho que agora vou chamar eles, os Zugobertos. Ao invés de, como o axolote, ir reorganizando os tecidos perdidos, nós, durante a cicatrização, jogamos um monte de material desorganizadamente para tapar a ferida o mais rápido possível. O que é uma boa notícia, já que é por conta disso que nós não sangramos até a morte por conta de qualquer coisa. Mas isso impede que possamos nos regenerar por completo. Sem uma estruturação adequada, não é possível que nossas células reconstruam exatamente o que foi perdido, já que no meio da bagunça de uma cicatrização, elas não sabem qual seria a sua posição certinha. Por isso criamos cicatrizes, ao invés de reconstruir perfeitamente a região perdida. É claro que isso não muda muita coisa se você apenas teve um corte um pouco mais profundo na pele. Mas quando um dedinho é perdido, ou pior, uma parte do braço, isso faz toda a diferença. Obrigado, Robertos. Tá, mas e aí? Tem algo que possamos fazer para mudar essa situação pra gente? Bom, na verdade tem sim, e já está sendo feito. E um grande nome por trás desses avanços é Stephen Badilak, um pesquisador da University of Pittsburgh, que descobriu uma propriedade interessante da bexiga e intestinos de porcos. Se um tecido desses tivesse suas células raspadas fora,
teríamos somente a estrutura que as mantém no lugar, a sua matriz extracelular. E ela é que parece ser bem especial. Se essa matriz for colocada no lugar de uma ferida, o problema da cicatrização estaria resolvido e uma maior parte do tecido perdido poderia ser regenerado. E funciona até mesmo em outras espécies, como a nossa, já que não há nenhum vestígio de células nesse material, o que poderia causar uma rejeição do sistema imune. Os efeitos ainda são limitados, mas ainda assim já foi possível regenerar o interior de um esôfago e os músculos da perna de um veterano de guerra, graças a um pozinho feito com matriz extracelular suína. Existe algo nessa matriz que, quando degradada pelo organismo receptor, são deixadas para trás algumas substâncias capazes de recrutar células-tronco da sua medula óssea até o local em tratamento. E ainda por cima, ocorre uma facilitação para que elas sejam posicionadas no lugar certo. Precisamos agora saber exatamente que substâncias são essas e como elas são capazes de fazer isso. Dessa forma, estaríamos cada vez mais próximos de, assim como o axolote, regenerar membros. Bom, então por hoje é só, minha gente. E cuidado para não se cortar com papel. E obrigado por assistir. Para mais temas que deixam uma cicatriz, se inscreva no canal. Chegou mais uma semana com uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade, que dessa vez é: qual a maneira menos inteligente de se criar uma cicatriz? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora vão as respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana!